didn't start out a bad guy, though. We were together about 10 years and we had 2 kids. And then he fell in love with someone in a Starbucks and moved to Palo Alto, California. Olá, pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Olha, depois daquela pancada que foi Hereditário, estamos de volta com mais uma, porque eu prometi que fevereiro ia valer a pena e ainda falta mais um vídeo antes que o mês termine. E esse, pessoas, se tudo der certo e se não for bloqueado, vai ser o melhor vídeo da história do iPanic, eu prometo. Tá? Antes de qualquer coisa, preciso sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Devo também encarecidamente pedir que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço o vídeo uma vez na vida, outra na morte, mas aí quando eu lançar o vídeo na vida, vocês não perdem por falta de notificação. Eu também respondo pelo Instagram, se puderem deem uma olhada lá. Bom, sem enrolações, vamos pro enredo do filme. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! Olha, Becca Jameson é uma jovem de 15 anos que prepara um documentário para um grande evento em sua vida familiar. Finalmente conhecer seus avós. Sua mãe Loretta Jameson privou a família dela de contatar seus patriarcas por um ligeiro desentendimento no passado. Vejam, aqui a Loretta conta que, ainda no colegial, ela se apaixonou pelo professor de inglês, que se chamava Corin, se casou, inclusive, e com ele teve 2 filhos, a Becca e Tyler Jameson, que agora tinha 13 anos, até que seu então marido, o Corin, se apaixonou por uma outra mulher e acabou se mudando para outro estado, cortando relações com ela e os 2 filhos que ele acabara de assumir. Ok, o que os pais de Loretta têm a ver com isso, vocês me perguntam. Bom, eles desde cedo, desde o início daquele relacionamento proibido, eles já desconfiavam que Corin não fosse flor que se cheirasse, e sempre alertavam sua filha que as coisas com ele jamais dariam certo, o que mais tarde se confirmou e que ao término da relação da filha com o professor, resultou numa discussão bastante acalorada entre ela e os pais, que culminou em graves ofensas e agressões por parte dos 2. Justamente por isso, aos 19 anos e já com 2 filhos nas costas, Loretta resolveu fugir de casa e privar seus pais de todo e qualquer tipo de contato com eles até agora. Então agora, 15 anos depois do último contato com seus pais, Loretta recebeu uma ligação deles pedindo para conhecer seus 2 netos, pois o advento do passar do tempo é fundamental para que as relações se estreitem, ainda mais no que diz respeito à família. Não que isso selasse a paz entre ela e seus pais, não, até porque Loretta não iria encontrá-los, muito pelo contrário, mas o desejo das crianças de conhecer seus avós lhe tocou o coração e ela não tinha como recusar. Era hora das crianças pegarem um trem partindo da Filadélfia, onde moravam, rumo à Pensilvânia, onde Loretta nasceu e cresceu, na mesma fazenda em que seus pais ainda residiam. Enquanto as 2 crianças passariam a semana com os avós, Loretta resolveu aproveitar das férias no serviço e se aventurar num cruzeiro com seu atual namorado, Miguel, que é irrelevante neste enredo. Nesse hiato de tempo, mãe e filhos comunicariam-se através de videoconferências. Essa é, então, pessoas, uma boa hora para conhecer um pouco mais sobre Becca e Tyler. Bom, como já dissemos, os 2 jamais chegaram a conhecer os avós, então não sabiam bem o que esperar desse encontro. Não sabiam os gostos, as peculiaridades, as manias dos avós. O que era recíproco, é verdade, mas combinemos aqui que é infinitamente mais complicado para crianças adaptarem a esse tipo de situação. Becca era uma habilidosa entusiasta do audiovisual e do cinema, que odiava se olhar no espelho e que, como também já foi dito, aproveitou da circunstância para promover um documentário sobre a viagem e o encontro com seus parentes próximos, mas até então distantes. Tyler, por sua vez, era bastante engraçado, ele fazia piada o tempo todo, arriscava até fazer um rap, uns freestyle de vez em quando, enfim, o moleque era bem legal. Então, por fim, chegamos ao fatídico encontro. Para sorte das crianças, pessoas, seus avós, Maria Bella Jameson e Frederick Spencer Jameson, eram da hora. Eles tinham hábitos antigos, é verdade, mas souberam se adaptar à modernidade. Tanto é verdade que eles mantinham um trabalho voluntário no hospital da região, o que era bem nobre de sua parte. Enfim, apesar do tempo frio na Pensilvânia, a estadia deles durante uma semana com seus avós tinha tudo para ser inesquecível.
Depois de tomarem um susto com o sistema gastrointestinal dos seus avós nas 2 primeiras noites, isso corresponde à segunda e terça-feira, digamos que o ambiente festivo do tardio encontro foi gradativamente se tornando um pouco mais tenso do que o necessário. A convivência foi aos poucos fazendo-os conhecerem-se uns aos outros e as crianças estavam perdidas, sem entender alguns hábitos e atitudes que seus avós mantinham em segredo, principalmente ao calar da noite. Coisas que, se pensássemos melhor, podiam ser justificáveis pela sua idade avançada, o que naturalmente lhe trariam limitações físicas e psicológicas que não se pudessem contestar. De fato, era um choque para eles, por exemplo, testemunhar que sua avó divagava correndo e gatinhando pela casa, ou mesmo nua arranhando as paredes, ou, por exemplo, como seu avô aleatoriamente acreditava estar sendo perseguido, usando de uma força desproporcional à sua condição. Sabe, para crianças eram coisas difíceis de compreender, e a todas essas ocasiões, seus avós atribuíam a doenças que a experiência de vida fatalmente lhes trouxera. Tyler não acreditava nisso. Para o garoto havia algo de errado além de mera velhice ali, o que não era suportado pela irmã. Tyler queria, inclusive, deixar uma das 2 câmeras gravando na sala durante a noite para registrar essas tais atitudes dos avós sobre as quais ele questionava. Não era nem preciso tanto, pois atitudes estranhas eram reportadas a todo momento em todos os cantos da casa, e fora dela também. O acúmulo dessas bizarras ocasiões aos poucos apagava o ceticismo de Becca, e a ideia da câmera escondida na sala foi abraçada como método testemunhal de que a paranoia que ambos agora sentiam em relação aos avós era justificável. O que a câmera registra, pessoas, era absurdo. Calma, essa aí me pegou também quando eu vi. E em seguida pega a câmera que ela descobriu ali escondida e se mune de uma faca e fica também batendo diversas vezes na porta do quarto onde seus netos estavam. Por sorte ela não fez nada mais além disso e devolveu a câmera ao lugar onde estava. Mas o fato de a mulher ter descoberto a câmera e depois na gravação Becca e Tyler terem visto que ela pode ser violenta, opa, isso não. Era hora de tirar o cavalinho da chuva, aproveitando-se de que já era sexta-feira e último dia de visita ali na fazenda, e começar a planejar a volta para casa, pois sua mãe também voltaria do cruzeiro naquela mesma tarde. Os avós de Becca e Tyler, senhoras e senhores, não eram normais. O caso é que, apesar de tudo, era necessário que os pequenos mantivessem as aparências enquanto não saíam dali. Seria meio doido bater de frente com seus avós, sabendo do que a loucura deles podia forçá-los a fazer. E então, Becca manteve o interesse no documentário, entrevistando seu avô. Bom, entrevistar a avó alguns dias mais cedo não tinha sido uma experiência agradável, porque a velha surtou ao ser perguntada da filha Loretta. Parecia ainda haver muita mágoa dos dois em relação à filha, e tanto Maria Bella quanto Frederick Spencer hesitaram ao falar dela, mas a avó foi dada uma nova oportunidade para discursar. Dessa vez, falando da filha de forma hipotética, ela admite sentir saudades e que a perdoaria se fosse o caso. Para Becca, essa notícia revigoraria a autoestima da mãe, que de forma relutante hesitava em admitir a falta que seus pais faziam. Mesmo assim, naquela mesma tarde de sexta-feira, eles ligam para a mãe na videoconferência, no Skype lá. E a mãe já havia voltado do cruzeiro. E os dois garotos pedem para a mãe ir buscá-los imediatamente, porque, o comportamento dos avós era assustador enquanto indivíduos. Nessa hora, Tyler levanta o notebook até a janela para que a câmera do notebook mostrasse seus avós lá fora para que Loretta os pudesse ver na videoconferência. Os garotos reiteram terem testemunhado e registrado em vídeo atitudes medonhas por parte dos avós, mas... Tyler, just listen to me. We are. Those aren't your grandparents. What are you talking about, Mom? Eles não são seus avós? Como assim? Becca e Tyler estiveram com esses idosos durante uma semana e não eram seus avós? Meu Deus. Quem diabos eram aqueles dois, então? E onde estavam seus verdadeiros parentes, pelo amor de Deus? A partir dali, Loretta pegava o carro e saía correndo em direção à Pensilvânia para buscar seus filhos dessa emboscada. Mas ainda era necessário que Becca e Tyler se fizessem de desentendidos até que sua mãe chegasse para socorrê-los. A partir de agora, ao me referir aos falsos avós dos garotos, denominaremos impostor e impostora. Aquela noite, pessoas, de todo modo, deveria mesmo ser a última de sua estadia com seus avós, ou melhor dizendo, impostores que ali estavam e que não sabemos a motivação. O idoso do casal, o impostor, planejou para essas últimas horas de seu dia com os jovens, jogos de tabuleiro. Enquanto ele se preparava,
Becca e Tyler tentaram fugir para esperar sua mãe lá fora, mas ao abrir a porta dos fundos, observaram, pendurada pelo pescoço por uma corda na árvore em seu quintal, o corpo de uma voluntária do hospital que visitou aquela casa horas mais cedo. Aquilo era tenebroso, pessoas, mas ainda era preciso manter a aparência, jogar o tabuleiro lá por alguns minutos e fingir que de nada sabiam. Era o mais seguro a fazer, matar o máximo de tempo possível até que sua mãe chegasse. Pessoas, logo quando os dois chegaram na casa, lá na segunda-feira, a primeira ordem que receberam dos então avós deles, era de nunca, sob hipótese nenhuma, entrar no porão da casa. O avô dizia que era por causa da umidade que tinha lá. Após o término do jogo de tabuleiro na sexta-feira, então, a Becca resolveu descer nesse porão. E o que ela encontraria, senhoras e senhores, seria determinante para que o rumo de seus últimos minutos ali dentro fosse decidido de fato. No escuro, apenas com a luz da câmera, ela descobre cadáveres de um casal de idosos, seus verdadeiros avós. Nas imediações por ali, ela percebe pertences de seus avós de verdade, juntos a uniformes do hospital psiquiátrico da região, o exato hospital onde Maria Bella e Frederick Spencer eram voluntários. Aqui, nesse momento, o impostor, já no porão, surpreende a Becca e se apresenta como Mitchell e disse que sua mulher se chamava Claire. Mitchell, o impostor, afirmava em tom ameaçador que mantiveram contato com os avós de Becca e Tyler e que por isso sabiam de sua visita naquela época. Então, pela experiência de serem avós por uma semana, juntos eles mataram Maria Bella e Frederick Spencer. Isso porque os verdadeiros filhos de Mitchell, o impostor, e Claire, a impostora, foram mortos pela própria mãe, colocados numa mala e jogados num poço bastante próximo da casa dos Jameson, onde ele, Mitchell, agora pretendia repetir o feito com Becca e Tyler. Senhoras e senhores, além de loucos, os impostores eram assassinos e prometiam acabar com a raça dos jovens naquela noite, antes mesmo do sol nascer. Becca foi trancada em um cômodo junto com Claire, mais doida que o Batman, e Mitchell, na cozinha, torturava o psicológico do jovem Tyler. Ambos os velhos fazendo desses instantes uma preparação adequada para o que estaria por vir em seguida. Tensão, pessoas. Tensão e confronto passaria a dominar o cômodo onde as mulheres se combatiam lá em cima, até que essa disputa física trouxe, graças a Deus, a morte de Claire pelo que Becca mais evitava, o espelho. Enquanto isso, lá embaixo, o pequeno Tyler tinha seu psicológico estraçalhado por Mitchell, o impostor, mas o velho não contava que lá em cima, Becca conseguia se safar, e essa pôde surpreendê-lo gerando mais confronto, o que dessa vez pelas mãos de Tyler, levou Mitchell pra vala. Lá fora já se ouviam as sirenes e o socorro, antes tarde do que nunca, estava iminente por chegar. O que era para ser um simples documentário sobre o encontro de familiares se tornou em uma prova testemunhal de um crime hediondo que estava prestes a ocorrer e que pelas mãos do destino não aconteceu. Ao dizer que a estadia dos jovens tinha tudo para ser inesquecível naquela casa durante uma semana, eu acho que é plausível dizer que isso se fez verdade. Becca e Tyler sobreviveram ao inicial charme de seus falsos avós, que no decorrer de 5 dias se mostraram insanos, bizarros e assassinos. Senhoras e senhores, façam o que quiserem. Mas se tiverem algum parente distante com o qual vocês não conversam há muito tempo, certifiquem-se de que são mesmo seus parentes antes de fazer-lhes uma visita. A Visita, ou originalmente The Visit, é um filme de terror psicológico no estilo falso documentário mesclado com found footage, lançado em 2015, distribuído pela Universal Pictures, produzido pela Blumhouse e com selo R de classificação indicativa. Agora a gente vai incluir as produtoras na ficha técnica também, que devemos concordar que também são de tamanha importância, ainda mais uma do porte da Blumhouse. Ao IMDb, o longa registra uma média de 6,2, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 66% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. O filme é dirigido por M. Night Shyamalan, que consagrou seu nome entre horror e sugestão pelas reviravoltas aos finais de enredo, as famosas e doravante denominadas plot twists. Essa habilidade seria uma marca registrada do diretor, que se envolta de controvérsias sobre seu próprio ego, em se auto-julgar um gênio da sétima arte e se comparar a lendas do cinema como Hitchcock, por exemplo. Apesar disso, a crítica especializada vê o longa com bons olhos e aos bolsos da bilheteria, a produção foi capaz de arrecadar quase 100 milhões de dólares ao redor do mundo, tendo custado apenas 5 milhões para ter sido feito.
R$20 desse montante arrecadado foi meu, e olha, há tempos eu não via no cinema um filme de horror que conseguisse aliar a tensão circunstancial, atenuada pela ambientação hostil a que os protagonistas se encontravam, com o alívio cômico necessário para que essa tensão fosse quebrada por algum instante que fosse. Na minha visão, A Visita é um dos bons filmes de terror de 2015 e por isso comigo tem nota 9. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.